Você já ouviu falar sobre Steve Wozniak? Sabe quem ele foi, o que ele fazia? Ele foi um dos primeiros sócios, parceiros de Steve Jobs. E assistindo um pouco do filme do Steve Jobs, sabe o que foi que eu percebi? Que teve um momento que o Wozniak viu uma capa de revista e na capa de revista estava o Steve Jobs e o título era assim, ó, O Grande Gênio. E o Wozniak ficou furioso. Mas por quê? Por que só ele que aparece? Por que só ele que... Por que as pessoas dizem que ele é gênio? E Steve Jobs não sabe programar nada. Não é um bom programador, não sabe fazer nada. Por quê que ele aparece e eu que programei tudo não apareço? Por que as pessoas não vêm falar que eu sou o grande gênio? Eu vou te responder isso agora. Steve Jobs, ele comunicou, ele soube comunicar, ele contou histórias, ele se conectou com o público e dessa forma ele elevou o produto. Quando você tem uma comunicação impactante, você eleva o seu valor, eleva o valor do seu serviço, do seu produto, eleva o seu valor. Então tenha uma comunicação impactante. Steve Jobs, aí você fala assim pra mim, Mariana, mas o Steve Jobs, ele era talentoso, muito talentoso na comunicação. Steve Jobs treinava por horas para apresentar o novo produto para os colaboradores da empresa. Ele treinava por horas para apresentar para os investidores, para apresentar para o mundo as novidades da Apple. Então, tudo é treino, por mais talento que você tenha, e por mais que você tenha escutado a frase nada substitui o talento, quem treina mais se destaca mais. Então você pode sim ter uma comunicação impactante. E outra coisa, sabe uma frase muito bacana do Steve Jobs? Ele fala assim, falava assim, a pessoa mais importante do mundo é o storyteller, que é o contador de histórias. Storytelling, para quem não sabe, é a arte, são técnicas que você utiliza para contar histórias, é fazer a construção do herói. Mariana, mas contar história todo mundo sabe. Quantas vezes você sentou num lugar, a pessoa começou a contar uma história e você, teve sono, queria que a pessoa acabasse logo de contar. Por quê? Porque estava chato. Então não é todo mundo que sabe contar história. Uma boa contação de história faz você se conectar com o teu público, com o teu cliente, com aquilo que você quer conquistar. E é isso que você tem que fazer. Treinar storytelling, tá? É uma técnica. Não é toda história que engaja. E Steve Jobs era um grande contador de histórias. Mas não esqueça, ele treinava, tá certo? Um beijo pra vocês.